Esse homem é uma das pessoas mais polêmicas do Brasil, sendo chamado de louco por várias pessoas na internet. Isso porque ele possui pensamentos e ideias que são bem polêmicas sobre a vida, princípios, valores e principalmente sobre investimentos e economia, sendo conhecido como Renato 38. Para você que ainda não conhece, o Renato 38 é um forte defensor da ideia da liberdade econômica com opiniões que vão totalmente contra o que a mídia tenta te contar em relação à atual situação econômica do país. Por exemplo, o dado oficial da inflação do Brasil, que é de 4% e que aparece no jornais, segundo o Renato, não passa de uma grande mentira para manter a população sob controle, alterando os números em favor aos políticos. E fica fácil de entender porque ele fala isso, afinal de contas, se a gente for agora no mercado, vamos ver que os principais produtos que fazem parte da cesta básica do brasileiro não aumentaram somente 4% nos últimos 12 meses. E se tem uma coisa que é fato, é que a cada ano que passa, o nosso dinheiro ele vale cada vez menos, sendo praticamente impossível ter uma vida digna no Brasil, a não ser que você tenha muito dinheiro. Não é à toa que as pessoas não conseguem ter mais acesso ao básico do básico. A realidade, fora do que tentam falar pra você no jornal, é que o brasileiro, a cada ano que passa, ele mora em casas cada vez menores, come alimentos de pior qualidade e não consegue ter acesso a um transporte digno, educação e muito menos a saúde. Com isso, aquilo que seria fundamental para o brasileiro passou a ser literalmente um sonho. E o grande motivo de toda essa destruição da nossa moeda tem apenas duas palavras: juros negativos. Essa que é a verdade escondida por todos os políticos, seja ele de esquerda ou direita. E quando o Renato 38 ele descobriu isso, ele pensou até mesmo em tirar a própria vida. Porque de fato, quando ele entendeu esse fenômeno, ele percebeu que independente do que o brasileiro faça, nada nunca será o suficiente para conseguir parar o grande esquema do sistema. Para a grande maioria da população, de nada vai adiantar estudar e trabalhar sem parar, com o objetivo de poupar cada vez mais e, claro, conseguir investir o que sobra, se o nosso dinheiro ele vai se desvalorizar numa velocidade ainda maior do que a sua rentabilidade. Porém, a boa notícia é que para toda doença existe um antídoto. O problema é que esse antídoto ele traz fortes efeitos colaterais. Ao tomar esse antídoto, você não poderá deixar de ver a realidade como ela é. E para muitas pessoas, esse pode ser um peso muito difícil de conviver. Por mais que seja preciso, não é fácil enxergar a verdade e muito menos a realidade nua e crua, sem nenhum filtro, sem nenhuma mentira ou nenhum enfeite. E é isso que o Renato 38 vem falando na internet. Se você já viu algum trecho, corte ou vídeo do Renato, você já deve ter percebido que além dele odiar o sistema, ele também odeia qualquer tipo de educação formal que você possa conseguir através de cursos de graduação nessas faculdades públicas, que segundo o Renato, serve apenas para alienação e propaganda política para os alunos. E é por conta dessas visões e opiniões que muitas pessoas têm a impressão de que o 38 é um completo ignorante e que nunca pisou numa faculdade na vida. Mas a história ela é muito diferente do que você imagina, porque foi justamente por ter um longo histórico acadêmico que ele passou a odiar as faculdades. Para você que não sabe, o 38 é formado em engenharia de produção pela Universidade do Estado da Bahia e também tem graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Isso sem falar numa pós-graduação em Direito Empresarial, mestrado em Direito e um doutorado em Administração de Empresas, fazendo ele se tornar doutor antes de completar 30 anos. Porém, a carreira acadêmica do Renato 38 não se resume apenas ao seu lado como estudante, já que por muito tempo ele também atuou do outro lado da história, sendo diretor adjunto do curso de Direito Faculdade Batista Brasileira, além de ter sido professor na Universidade Federal de Tocantins e também da Bahia. Além disso, ele também recebeu uma bolsa da Comissão Europeia e estudou um tempo fora do Brasil em países como a Itália, Holanda e também a Alemanha. E durante essas viagens, ele também conseguiu ter um contato com ganhadores do Prêmio Nobel da Economia da Escola de Chicago. Então, com todo esse histórico acadêmico e uma jornada pela educação, tanto como aluno quanto como professor, o que será que o 38 descobriu que fez ele mudar completamente o rumo da sua vida e abdicar de todo esse prestígio? Foi justamente nessa época que ele descobriu o conceito de juros negativos, que segundo o próprio 38 fez ele pensar várias vezes em tirar a própria vida, ao descobrir que independente do que você faça, do quanto você ganhe ou do quanto você trabalhe, sua vida será cada vez mais miserável. Bom, imagino que nesse ponto aqui você já não fica perdendo seu tempo assistindo esses jornais de televisão que sempre divulgam aquilo que é bom pro sistema e todo o joguinho de interesse deles. Porém, eu também sei em que em algum momento da sua vida você já ouviu que a inflação nos últimos 12 meses foi de apenas não sei quantos por cento. E que o grande vilão do bolso dos brasileiros foi o arroz e o feijão. Para você entender o conceito de juros negativos, primeiro você tem que entender que se o preço de um produto ele sobe, a culpa não é do produto, mas sim do nosso dinheiro que vale cada vez menos. E o motivo disso você já sabe qual é que é. O governo não para de criar mais e mais dinheiro para bancar os privilégios dos políticos e também os programas populistas. Então entenda, a inflação verdadeira não tem nada a ver com o aumento do preço do Danone ou do requeijão ou da mussarela,
Nada disso. A inflação verdadeira acontece quando o seu dinheiro passa a valer cada vez menos. Porém, como os governos não querem que você saiba quanto o seu dinheiro tem sido desvalorizado ao longo dos anos, para eles é muito melhor simplesmente falar que a inflação é o aumento dos preços. E essa definição falsa da inflação, inclusive, serve para poder manipular os dados e criar cestas de produtos específicos para que os números sejam bem menores do que eles realmente são. Por exemplo, se o preço do alho ele sobe 50% no ano, o sistema ele pode simplesmente tirar o alho do cálculo da inflação e substituir ele, vamos supor, pelo brócolis, que coincidentemente no mesmo período caiu 10%. Claro, gente, isso aqui são somente exemplos aleatórios. O que eu quero que você entenda é que, de acordo com os interesses do sistema, os produtos que entram no cálculo da inflação, eles podem ser facilmente alterados. Além disso, eu não sei se você sabe, mas o IPCA, que é o principal índice da inflação brasileira e é medido pelo IBGE, ele leva em consideração a renda das famílias que recebem de 1 até 40 salários mínimos mensais, ou seja, uma renda mensal de aproximadamente R$ 1.400 até 56 mil. Agora me responde uma pergunta e vamos pensar junto nela. Você realmente acha que uma pessoa que ganha R$ 1.400 no mês, ela gasta da mesma forma de quem recebe 56 mil? Pra gente fazer essa comparação com números, imagina que o trabalhador que recebe R$ 1.400, ele gasta só de aluguel R$ 700. Só aí já vai 50% da renda dele, simplesmente para ele não morar debaixo da ponte. Só que o cara que ganha 56 mil, ele pode facilmente gastar 7 mil de aluguel, o que seria 10 vezes mais do que o exemplo anterior. E esse valor seria de apenas 13% da renda. O que acontece é, por tentar descrever a inflação de todo brasileiro e para todo mundo do mesmo jeito, o IPCA acaba falhando e não revela a inflação prática de ninguém. Só que isso não significa que necessariamente ele é uma mentira. Na verdade não, porque os dados do IPCA eles são verdadeiros. O único problema é que o cenário que ele apresenta é totalmente teórico e não tem relação nenhuma com a realidade dos brasileiros que você sabe qual é. Logo, ele acaba sendo um dado verdadeiro, mas completamente inútil comparado ao que realmente acontece no país. E eu tenho certeza que você já percebeu e também sentiu que a inflação que a gente vê no mercado e no dia a dia é totalmente diferente daquela que é anunciada no jornal. E é por isso que o 38ão e vários pesquisadores da Escola Austríaca de Economia defendem que a inflação não é o aumento dos preços, como o governo diz, mas sim o aumento da base monetária. Ou seja, o verdadeiro indicador da inflação não seria a variação do preço do tomate ou da batata, mas sim a quantidade de dinheiro e equivalentes em dinheiro na economia do país, que são os agregados monetários. Para ficar fácil de entender, vamos pensar no ouro, por exemplo. O valor dele está no fato dele ser escasso. Não é nada fácil você conseguir uma grama de ouro hoje em dia. Só que pensa comigo, se tivesse tanto ouro igual a gente encontra de areia na praia, ninguém iria pagar 10 centavos numa grama de ouro. E esse é o princípio número 1 da economia, que é justamente a escassez. O que é escasso tem muito valor e o que é abundante acaba tendo pouco. O ouro, ele vale mais do que a areia porque ele é escasso, simples assim. Tem uma frase muito famosa do economista Thomas Sowell, em que ele diz que, abre aspas, a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há o suficiente de coisa nenhuma para satisfazer a todos que desejam possuí-la. A primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia. Fecha parênteses. Então o que o sistema ele faz e tenta esconder de você é imprimir mais e mais dinheiro a cada ano que passa para bancar programas populistas e gastar o dinheiro de forma ineficiente para simplesmente ganhar mais votos e, claro, alimentar o sistema. E com isso, a quantidade de dinheiro em circulação não para de crescer ano após ano. E como eu falei para você, quanto mais existe uma coisa no mercado para você poder ter, essa coisa ela vai valer cada vez menos, o que não seria diferente com dinheiro. Então pensa comigo, se o Estado ele não para de imprimir novas cédulas, o dinheiro ele perde sua escassez e sofre uma grande desvalorização que vai muito além do que é anunciada nos dados oficiais. O problema é que, como o dado oficial é artificialmente baixo, os investimentos tradicionais para você se proteger, principalmente os indicados pelos bancos, não costumam te oferecer um retorno real acima da inflação. Então o que acontece? O trabalhador ele faz um esforço enorme para conseguir poupar R$100 no final do mês, que seja, ele deixa de consumir para guardar esse dinheiro e investir, e ele vai lá e consegue um retorno de 10% com o banco, acreditando que a inflação ela tá em 4%. Só que na prática, a inflação ela pode estar em 20%, que é o aumento real da quantidade de dinheiro. E no final das contas, o que o trabalhador fez foi conseguir um retorno que entrega juros negativos, ou seja, quando ele for sacar o investimento dele, ele vai conseguir comprar menos do que ele teria comprado caso ele não tivesse investido. E esse é o grande efeito dos juros negativos. Só que nós temos uma solução para isso. E segundo o 38ão, seria mais clara e mais fácil substituir a moeda e os investimentos tradicionais por uma alternativa descentralizada, ou seja, sem o governo no meio, e que sobe de valor conforme o tempo vai passando acima da inflação que a gente tem no Brasil, que no caso é o próprio Bitcoin. Isso porque a criação de novas unidades do Bitcoin é definida e limitada por um protocolo
protocolo que é inquebrável, ou seja, você não vai poder alterar isso. Por isso, a oferta de Bitcoin, ela cai conforme o tempo vai passando, só vai atingir o limite máximo de 21 milhões de unidades. Depois disso, acabou, sendo que já estamos em quase 20 milhões. Então, para o 38, o Bitcoin acaba sendo uma boa alternativa a toda essa impressão desenfreada de dinheiro que os governos colocam em prática, o que gera a inflação e deixa você cada vez mais pobre a cada ano que passa. Segundo o 38, em vários podcasts ele já comentou isso, que ele começou a comprar o Bitcoin lá em 2015, há praticamente 10 anos atrás, o que dá para ele uma valorização de aproximadamente 30.000% para cada real investido lá em 2015. E sendo bem sincero com você, eu não concordo com tudo que o 38 fala. Para falar a verdade, eu nunca concordo com tudo que nenhuma outra pessoa fala, até porque cada pessoa tem uma visão diferente da realidade, e isso é totalmente normal. Porém, uma coisa é fato, todos nós temos que admitir que é extremamente raro encontrar alguém aqui na internet que tenha a coragem para falar o que o 38 anda falando sem querer agradar ninguém. O cara tem o patrimônio dele que já tá bem consolidado e ele poderia estar simplesmente aproveitando no anônimo, mas ele preferiu dar as caras na internet para defender o que ele acredita e alertar muitos brasileiros desse problema que eu tenho certeza que você não sabia. O único problema é que essas declarações e opiniões polêmicas do Renato me lembram muito, mas muito do posicionamento adotado pelo Daniel Fraga, que foi uma figura super importante na história do Bitcoin aqui pro Brasil, sendo o homem que literalmente humilhou o sistema. E no final dessa história do Fraga, a gente já sabe o que aconteceu, já contei pra você aqui no canal. Ele simplesmente sumiu e ninguém mais soube do paradeiro dele. Sinceramente, eu não duvido que isso também possa acontecer com o 38. Afinal de contas, qualquer pessoa que queira sair da Matrix e fale isso publicamente, acaba enfrentando as consequências do sistema, sendo taxado como louco e até mesmo tendo seu silêncio comprado.